Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo de número 8. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 4. Lucas, capítulo 8. A partir do versículo de número 4. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. A palavra de Deus diz assim: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Versículo 6, outra parte caiu sobre as rochas, e quando ela germinou, as plantas secaram, pois não havia ali umidade suficiente. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram aquelas plantas. Todavia uma outra parte caiu em uma boa terra, germinou, cresceu e produziu uma grande colheita a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, Jesus exclamou: Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Ao que ele lhes respondeu: A vós outro é concedido saber os mistérios do reino de Deus, aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia os seguiram seu caminho. São sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer por causa de tudo isso. No entanto, as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com verdadeira sinceridade, ouvem a palavra e entesouram, e com perseverança eles frutificam. Palavras aqui do Senhor Jesus, em um momento muito especial do ministério dele. Jesus aqui estava vivendo o ápice do seu ministério no que diz respeito às multidões virem em sua direção. Aqui Jesus está vendo cada vez mais pessoas chegarem para ouvir e ver tudo aquilo que estava acontecendo ao redor daquele homem que estava proclamando agora uma mensagem que não tinha simplesmente poder nas palavras, mas era algo que dentro do coração daqueles que ouvia gerava algo transformador e algo poderoso. Isso fez com que multidões chegassem para ouvir as palavras que esse Jesus estava proclamando. E esse momento em que essa parábola é proclamada é justamente um momento como esse. A multidão está ao redor de Jesus, a multidão está enchendo todo aquele espaço, e ele não perde a oportunidade. E de uma forma simples ele fala na língua das pessoas que ali estavam, trazendo uma parábola sobre agricultura, sobre a semente, sobre como as coisas que existem na natureza influenciam no processo de desenvolvimento das sementes que são lançadas. E o povo era familiarizado com isso,
com certeza eles ficaram ouvindo ali aquelas palavras e pensando a respeito desses solos que tinham sido apresentados ali por Jesus e que, dependendo de qual ele fosse, gerava resultados diferentes, por causa do crescimento da palavra e das coisas que haviam ao redor de cada solo que ali era semeada a semente. E em certo momento Jesus chama os seus discípulos porque eles estão se questionando o que aquilo queria dizer. E Jesus então traz uma revelação muito poderosa e que transformou com certeza o entendimento e a vida daqueles homens que estavam ali andando próximos a Jesus, e que hoje, se também abrirmos a nossa mente e o nosso coração, ela pode transformar as nossas vidas. Jesus, ele fala no versículo de número 11: a semente é a palavra de Deus. Esta afirmação de Jesus muda completamente o contexto de tudo aquilo que ele está falando. As pessoas que ouviram talvez não compreenderam na profundidade, já que Jesus estava falando por parábolas, mas os seus discípulos que ali estavam caminhando com ele, agora estavam ouvindo o Senhor dizer que quando a palavra de Deus ela é proclamada, quando a palavra de Deus ela é anunciada, independente do solo aonde ela caia, ela gera vida. A palavra de Deus, ela é poderosa. O poder desta palavra é inquestionável, meus irmãos. E apesar de vivermos hoje em uma geração onde se move muito com palavras positivistas, nós precisamos alicerçar o nosso coração, não naquilo que a mídia ou as pessoas declaram ou falam. Nós precisamos ter em nossa mente e nosso coração esta poderosa palavra de Deus. Porque quando essa semente ela encontra um ambiente de fé, quando ela encontra um coração que está ali disposto a fazer com que aquela semente ela brote, não tem como Deus não fazer maravilhas acontecer. A gente vê muitas pessoas hoje tentando fazer de todas as formas malabarismos, tenta conduzir de todas as maneiras palavras para tentar motivar e animar o coração das pessoas, mas o Senhor Jesus, ele diz que somente a sua palavra traz aquilo que excede todo o entendimento. Traz a verdadeira paz, Ronaldo, que enche os nossos corações e é de uma forma tão grande, tão poderosa, que a gente olha para um lado, olha para o outro, tudo está fora daquilo que a gente acha que é normal e que é bom, mas a paz de Deus reina no nosso coração. Isso é fruto desta palavra poderosa. Estávamos há poucos dias lá no estado do Alagoas, em uma cidade chamada Mar Vermelho, com uma equipe de missionários, e foi interessante que um dia nós estávamos sentados na calçada da casa que estávamos, e chega um senhor, ele para lá na frente, ele parecia que estava perdido, mas na verdade ele estava procurando ali uma oportunidade para vir conversar com a gente. Interior é assim, chega gente nova, o pessoal quer ir lá conversar, quer ir lá falar alguma coisa e tal, e a gente estava lá sentado conversando, e aquele homem chega, e ele diz assim, ele fala para a gente: vocês sabem qual é o versículo da Bíblia que é mais importante? Aí a gente já fica assim, né? Que, eu digo, rapaz, esses cabas devem estar com pegadinha, né? Que geralmente é os gaiatas que, né, gostam dessas conversas, né? Eu disse: qual é a palavra, o versículo bíblico mais importante da Bíblia? Ele disse: o versículo mais importante da Bíblia é João 3,16. Que Deus enviou ao mundo o seu Filho por amor a toda a humanidade que estava perdida. Eu diria que esse versículo é o versículo mais bonito da Bíblia, porque demonstra claramente o amor de Deus.
Mostra o quanto Deus ama a humanidade que está perdida. Mas se eu fosse dizer para você o versículo mais importante que existe nas Escrituras, aí eu falaria de João, capítulo 1, versículo 1. Você sabe qual é? Ele disse, sei não. E eu disse para ele, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia. E ele ficou olhando para mim, os seus olhos começaram a encher de lágrimas. E ele disse, eu nunca tinha visto esse versículo. Eu disse, pois bem, esse é o versículo mais importante das Escrituras. Porque ele retrata claramente que Jesus é Deus. Que a palavra já estava em Deus, porque ela é o próprio Deus. A sua palavra, quando retratada nas Escrituras, faz menção à pessoa de Jesus. Então, quando dizemos que a palavra de Deus é poderosa, estamos dizendo que Jesus tem todo o poder. O Jesus que um dia eu e você aceitamos. O Jesus que um dia nós levantamos a mão e dizemos, eu quero entregar a minha vida em suas mãos. Eu creio e eu confio em tudo aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala. Eu creio na sua palavra, eu creio nas Escrituras. Não é isso que nós dizemos? Mas será que nós temos nos abraçado com esta palavra de uma forma verdadeira e genuína e colocada ela como sendo primazia em nossas vidas? Porque o Senhor deixou disponível ela de uma forma tão maravilhosa. E aqui nós temos tanta liberdade para termos as Escrituras, a palavra de Deus. Em contrapartida que existem lugares aonde não se tem acesso a essas palavras, aonde se anda quilômetros e quilômetros para tentar ler apenas um versículo, memorizar e voltar para a sua comunidade com aquele texto bíblico. Mas esta palavra, quando lançada, ela é poderosa. Ela age de forma sobrenatural. Isaías diz que ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Ou seja, quando nós declaramos a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Porque essa palavra, meu irmão, não está alicerçada na minha autoridade, ou na sua autoridade, ou naquilo que temos, ou naquilo que podemos fazer ou ter. Não, ela está alicerçada naquele que está sentado num alto e sublime trono. Ele é quem vela sobre ela, para que não passe nada sem que ela se cumpra. A palavra de Deus, ela não pode ser limitada em nossos corações. Ela tem que encontrar um coração pronto para frutificar, disposta a crer tão somente nesta palavra. Com certeza muitas vozes há no mundo, as Escrituras dizem isso. E nenhuma delas são sem sentido. Todas as palavras que nós ouvimos, sejam elas de Deus ou seja elas dos homens, ela tem um propósito. Quando damos ouvido a pessoas que estão maldizendo, pessoas que só veem a coisa pelo lado ruim, pessoa que está o tempo todo murmurando, como fica o nosso coração? A gente fica logo abatido. Fica logo triste, quer logo sair de perto daquela pessoa. Mas quando a gente encontra alguém que está ali com palavras de sabedoria em sua boca, que na hora da luta, da tribulação, ele está proclamando a palavra de Deus, ele está louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, do lado dessa pessoa, nós desejamos estar. E essas pessoas, meus irmãos, elas conseguem se alicerçar em cima de uma rocha, e nesta rocha elas ficam inabaláveis. Elas ficam inabaláveis. O semeador, ele sai semeando essa palavra, e meus irmãos, muitos dos solos aonde essas palavras caíram, se tivesse algum agricultor olhando de fora, ele estaria dizendo assim: não vamos lançar a semente aqui não, porque
é só pedra. Não vamos lançar a semente aqui não, porque tem espinhos. Não vai nascer. Ele iria procurar, talvez nem plantasse naquele lugar, porque talvez não achasse algo que a sua mente e o seu coração entenderia que seria um bom solo. Mas Jesus aqui, ele traz um coração como exemplo que não se move por aquilo que vê, mas se move pelo entendimento que ele tem do poder da semente. O semeador, ele não sai escolhendo o solo, porque ele sabe que aquela palavra, aquela semente, aonde ela cair, ela vai gerar vida. Por isso não importa, meus irmãos, como está a nossa vida, como estão as circunstâncias, ou como está a pessoa que nós estamos querendo falar de Jesus para ela. Não importa como está o seu coração, ou quanto mergulhada ela está no pecado. A palavra de Deus é poderosa para transformar aquele coração. Aonde a semente caiu, ela gerou vida. Ela caiu sobre a rocha, gerou vida. Ela caiu no meio dos espinhos, ela gerou vida. Circunstâncias fizeram com que ela não frutificasse, mas a palavra de Deus, a semente, ela cumpriu com o seu propósito. Ela gerou a vida. Mas por falta de cuidado, por falta de atenção, por falta de ter um coração disposto a preparar aquele lugar, ou cuidar do lugar aonde a semente caiu, nós muitas vezes deixamos de frutificar aquelas palavras que o Senhor falou a nosso respeito, que foram lançadas em nosso coração. Porque muitas vezes, Gleides, quando falamos dessa parábola, nós falamos apenas do pecador. Falamos apenas daquele que está perdido, mas esta palavra também ela é semeada em nossos corações. Essa palavra está sendo semeada hoje no seu coração. Eu não sei qual solo ela vai encontrar aqui hoje. Eu não sei quais espinhos ou quanto está rochoso o seu coração. O que eu sei é que essa palavra ela vai gerar vida. Mas como lidaremos com esta palavra sendo semeada fará total diferença. Porque se aquela semente caída sobre a rocha, alguém fosse lá, colocasse adubo sobre ela, fosse lá, irrigasse aquela semente que tinha nascido, aquela semente também iria frutificar. Se tivesse sido colocado um sombrite em cima daquela planta, o sol não teria desgastado ela e matado ela. Mas por falta de cuidado, muitas vezes nós deixamos aquela palavra que Deus nos entregou morrer em nossos corações. Não desista, o Senhor não volta atrás com a palavra que Ele te deu. O Senhor, Ele é fiel, meus irmãos. Ainda que você e eu sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele permanece fiel. Por isso que nós precisamos cuidar dessas palavras lançadas. Por isso que devemos dar atenção. Para guardar o nosso coração. Porque Deus traz promessas para as nossas vidas. E a gente deixa que as aflições da vida venham sufocar. O Senhor dá uma palavra de prosperidade, que a sua empresa vai prosperar e você será uma pessoa abençoada para abençoar o reino de Deus. Aí vem as circunstâncias que envolvem a economia brasileira e você diz: o negócio está difícil, está complicado, esse ano vai ser ruim, vai ser o pior ano, esse ano vai ver, o negócio vai ser muito mais complicado do que os outros anos. Olha, eu me seguro naquilo que a palavra de Deus fala. Naquilo que o Senhor prometeu, aleluia.
É nessa palavra que eu me agarro. Se Ele disse aos nossos corações que esse ano seria um ano de provisão, aleluia, esse ano Deus vai prover o sobrenatural na sua vida. Não importa o contexto, não importa a forma, não importa o que esteja acontecendo, meu irmão, Deus é o Senhor, dono das riquezas das nações. Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono das riquezas da terra. Ele é que faz com que nós alcancemos a prosperidade que Ele prometeu. Quem não lembra de Jacó ali com os seus animais, trabalhando, e seu tio Labão ali, tentando passar a perna nele. Ao ver que as ovelhinhas brancas nasciam mais, ele disse: olha, a partir de hoje, as brancas são minhas e as rajadas são suas. Massa. Ok, não tem problema nenhum. É assim, pronto, aperta as mãos, né? Ok. Ele sai daquele lugar e diz: a minha palavra está no Deus que fez o céu e a terra. E aí começa a nascer só rajada. As ovelhas brancas param de nascer. Aí de repente o camarada vem e vai lá e diz assim: ó, agora vamos mudar o negócio. Está nascendo só rajada, né? Elas são minhas. Fico com as brancas. Eu sei que a produção não está muito alta, mas fico com elas. Ok. Eu creio no Deus que criou o céu e a terra. E assim ele sai daquele lugar muito mais próspero da forma como ele entrou. Porque o seu coração não estava semeado de palavras que desmotivavam a sua fé. Ele estava guardado. Cuidar da palavra, meus irmãos, é garantir que ela vai encontrar esse solo fértil para crescer, para frutificar de forma abundante na sua vida. Guardar a palavra de Deus como um tesouro em seu coração. Ah, mas é porque é tão difícil, pastor, o negócio é tão complicado, é tanta luta, é tanta palavra contrária. É isso mesmo, é o sol quente, são muitos espinhos tentando sufocar, é o inimigo ao derredor querendo roubar a palavra que foi semeada, mas ela não está voltando vazia, ela está trabalhando ao seu favor. Você não está entendendo, você não está compreendendo, mas o Senhor trabalha até o dia de hoje. Foi isso que Jesus falou. O Senhor não para. Nunca é prejuízo, meus irmãos, confiar na palavra de Deus. Nunca é prejuízo quando nós colocamos nele a nossa confiança. Quando esperamos nele, quando confiamos nele, o que acontece é o mesmo que lá em Atos 6 aconteceu. Quando debaixo de perseguição, debaixo de luta, debaixo de tribulação, a igreja era perseguida, as dificuldades se levantavam, mais e mais pessoas cercavam os apóstolos e diziam: parem de pregar o evangelho. É lá que a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicavam grandemente em Jerusalém. Isso porque Deus tinha dado uma palavra. Sejam minhas testemunhas, aonde vocês estiverem, proclamem. Nós saímos aqui de Natal com uma equipe de 15 missionários para a cidade de Mar Vermelho. Na palavra dos homens, saímos daqui com a seguinte mensagem. Um pastor da cidade lá manda uma mensagem: vocês estão vindo para o lugar errado. Aqui ninguém vai aceitar a Jesus. As pessoas aqui não querem saber de Deus. As pessoas aqui não querem saber da palavra de Deus. As pessoas aqui, elas são fechadas.
para ouvir o Evangelho. Mas nós não estávamos indo debaixo de uma palavra de homem, nós estávamos indo debaixo de uma palavra de Deus. E chegamos naquela cidade, de casa em casa, de rua em rua, andando, subindo ladeira, descendo ladeira. E um dia que estávamos numa praça, fazendo um trabalho com as crianças, maravilhoso ali, com muitas crianças da cidade foram lá, para um senhor na moto, seu Adriano, e ele me chama, e eu digo, diga aí, senhor Adriano. Ele disse, cadê o outro missionário, Pedro? Ele está aí. Eu disse, tá, e chamei o Pedro, Pedro, vem aqui. E ele chegou lá, e seu Adriano disse, olha, eu vim aqui só para dizer que aquelas palavras que vocês, ele disse até assim, aquela palestra que vocês fizeram ontem lá na minha casa, foi tão poderosa que transformou o meu coração. E eu disse, como assim transformou o seu coração? Ele disse, olha, desde ontem quando eu ouvi aquela palestra de vocês, que vocês falavam a respeito de Jesus, o meu coração encheu-se de alegria, e essa alegria, ela não para de arder no meu coração. Eu disse, seu Adriano, isso é Jesus. Esse é o Jesus que nós estávamos falando. Esse é o Jesus que nós estávamos compartilhando com você. É Ele que traz a alegria que excede todo o entendimento. Seu coração está triste hoje, Jesus tem paz, tem alegria para derramar no seu coração. Ele tem esta graça para derramar sobre as nossas vidas. Cada rua que nós entrávamos, cada casa que nós visitávamos, as pessoas começaram a nos chamar. Será que vocês não vão na minha casa também? Uma comunidadezinha afastada para o outro lado da cidade, a gente não tinha ido lá ainda. No último dia que nós estávamos lá, já para ir embora no dia seguinte, chega uma senhora lá e ela fala com os missionários, por que vocês ainda não foram lá naquele bairrozinho afastado? E eu juntei os meninos, eu disse, vamos todo mundo para lá. E aquela tarde, naquele último dia que nós estávamos ali, foram mais de 10 pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. Enquanto as palavras dos homens diziam, nada vai frutificar nesse lugar, a palavra de Deus dizia, quando vocês proclamarem, a palavra não voltará vazia. Anunciem a palavra em tempo e fora de tempo. E nesses 10 dias que estivemos lá, foram mais de 50 pessoas que entregaram a vida a Jesus. Que palavra poderosa, meus irmãos, nós temos em nossas mãos. Uma palavra que nós não precisamos buscar em outras coisas ou pessoas, resoluções para as situações das nossas vidas. Estratégias humanas. Nada disso, meus irmãos, vai nos conduzir para um lugar de descanso em paz. Apenas a palavra de Deus nos leva para pastos verdejantes, lugar de descanso, aonde o nosso coração lá terá paz. O semeador, ele sai semeando confiante de que a palavra, ela é poderosa e que ela não vai voltar vazia. E quanto mais nós mergulharmos nessa palavra, quanto mais nós buscarmos essas escrituras, mais nós iremos conhecer esse Deus que faz maravilhas acontecer. Cada vez que nós depositamos a nossa fé na palavra, nós estamos abrindo espaço para que o impossível se torne realidade. O que é que o mundo está dizendo que é impossível para você? Qual é o seu impossível essa noite?
Sinto muito lhe dizer que eu não tenho poder nenhum para fazer esse impossível acontecer. Nenhum empresário, nenhuma pessoa que talvez você esteja pensando em sua mente tem a capacidade de fazer esse impossível acontecer. Mas a palavra de Deus, ela pode fazer maravilhas acontecer. Basta que a gente esteja disposta a confiar verdadeiramente nessa palavra. Confiarmos nela com toda a força do nosso coração. Muitas vezes as pessoas perguntam, hoje mesmo alguém me perguntou, como você consegue permanecer há tantos anos caminhando na obra missionária, mesmo debaixo de tanta luta e tanta dificuldade? Eu disse, olha, por mim mesmo eu já tinha parado faz tempo. Na verdade, toda segunda-feira de manhã o cara já pensa em desistir, né? Mas aí quando eu começo a lembrar das promessas, quando eu começo a lembrar que nós estamos construindo algo ali em São Gonçalo do Amarante, que vai receber jovens de todo o Brasil, serão preparados, treinados e enviados para as nações. Quando eu olho para aqueles que já foram treinados, preparados e estão aí pelo mundo pregando o Evangelho, eu digo, vale a pena confiar na palavra de Deus. Vale a pena você confiar na palavra que Deus te deu. Vale a pena confiar naquilo que o Senhor te prometeu. Não importa o quão impossível seja. Faça apenas como aquele centurião, que ao ter em suas mãos o impossível de ter um servo quase na morte, e ele chegar diante de Jesus e Jesus dizer, ok, vamos lá resolver esse problema, e ele disser, não precisa que o Senhor vá lá. Na verdade eu não sou nem digno de que o Senhor me acompanhe ou vá até a minha casa, mas se o Senhor der apenas uma palavra, aleluia. Não precisa uma história, Jesus. Não precisa fazer algo grande. Não precisa fazer um estardalhaço gigantesco. Não, apenas uma palavra. Se o Senhor der, tudo será transformado. É debaixo dessa palavra que eu estou aqui hoje. Não é debaixo da minha palavra. Não é debaixo daquilo que eu simplesmente creio em meu coração, mas é naquilo que a palavra de Deus me revela. E é debaixo dessa palavra que eu peço que você fique em pé, para que nós possamos orar juntos aqui essa noite. Porque eu quero orar essa noite primeiro por você que chegou aqui com um impossível na sua vida, mas esse impossível diz respeito à sua saúde física. Qual impossível se alojou na sua vida, no seu corpo? Qual enfermidade está assolando aí a sua vida? Eu quero hoje orar pela sua vida. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não importa qual seja ela. Porque como eu já falei aqui desde o início, essa palavra ela não está alicerçada no que eu posso fazer. Esse convite que eu estou te fazendo para que você que está essa noite aqui enfermo, venha aqui na frente para que a gente possa orar juntos. Ela está alicerçada em uma palavra que diz que a oração da fé curará o enfermo. Ela está alicerçada em uma palavra que diz que sobre o madeiro o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Está alicerçada em uma palavra que diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Está alicerçada em uma palavra que diz que esses sinais seguiriam aqueles que crescem. Eles iriam impor as mãos sobre os que estão enfermos e eles seriam curados. Qual a sua enfermidade? Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Você não pode ter filhos? Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. A palavra do médico disse que
você não podia ter filhos. Domingo agora vai ser apresentada uma criança aqui que ela era impossível. Mais de 4 médicos assinaram um documento dizendo: você não pode ter filhos. Aleluia, Jesus. Domingo agora, culto da manhã, vem aqui para você ver o impossível de Deus. E hoje o impossível pode chegar na sua vida. Vem aqui na frente. Libere suas pernas. Diga: pernas, sejam livres para vir à frente em nome de Jesus.